Números 21, 8 a 9 é o texto de hoje. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Capítulo 21, 4 a 9 é uma narrativa que remonta um problema com serpentes que fora solucionado por uma serpente de bronze. Novamente, os israelitas, nesse momento da narrativa, murmuravam e Deus enviou uma praga de serpentes, causando a morte de muitos. Moisés fora instruído a erguer uma serpente de bronze em uma haste, e todos os que olhassem para ela, com fé, eram sarados. O que isso significa? Jesus declarou que tal evento fora um prenúncio de sua morte na cruz. Lá em João 3,14 ele diz: e do modo por que Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele explica perfeitamente isso em todo o capítulo de número 3 de João. Jesus se compara à serpente, a mesma criatura que fez Eva questionar a bondade de Deus no jardim do Éden, e assim fez mergulhar toda a humanidade no pecado, porque aquele que não conheceu o pecado, como diz a palavra, foi feito pecado para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus, segundo de Coríntios capítulo 5, verso de número 21. O bronze aqui da serpente é o metal que fala do julgamento. E na cruz, Cristo suportou nosso julgamento por nós. Observe que a serpente não foi eficaz nas mãos de Moisés ou em uma prateleira. Ele teve que ser levantada. Ela teve que ser levantada, colocada no alto, assim como Cristo teve que ser crucificado. Os israelitas haviam pecado de duas maneiras. Falaram contra Deus e contra Moisés. Por causa disso, eles estavam morrendo, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Aqui temos os dois aspectos da lei de Deus: comportamento para com Deus e comportamento para com os outros. Por causa do pecado, a morte está no mundo e todos estão condenados. Cada pessoa nascida neste mundo foi mordida pela serpente do pecado e está destinada a morrer. Deus poderia ter ignorado a situação de seu povo, pois eles mereciam morrer, mas em seu amor e graça ele providenciou um remédio. A intercessão de Moisés, no verso 7, nos lembra da oração de Cristo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui, em Números 21, não houve dúvida daqueles que disseram, talvez a Moisés: você está me dizendo que tudo que tenho que fazer para ser curado é olhar para uma haste e ver uma serpente de bronze? E que adiantaria isso? Não custava nada aos pecadores, como Moisés, olhar e viver. Eles poderiam não ter entendido o como ou o porquê de tudo isso, mas eles podiam acreditar e viver. Porém, muitos não creram e diziam: eu preciso de outro remédio, eu preciso de um antídoto sério. Ou se eu conseguir a receita certa, eu posso curar essa infecção por mim mesmo. E por causa da teimosia, muitos morreram desnecessariamente. Há pessoas hoje que não olharão para aquele que está pendurado na haste da cruz.
eles procuram outros meios para preencher o vazio do seu coração. Buscam nas drogas, na bebida, no entretenimento. Tudo que eu preciso, alguns dizem, é algo para encher o meu vazio, o vazio de minha alma. Deus disse que a única coisa que devemos fazer é perceber que fomos mordidos por uma serpente e olhar para a serpente da cruz, que é Cristo. Aquele que fizer isso será curado. É simples assim. Olhai para mim, diz o Senhor, e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, verso de número 22. Não temos que subir na haste e ficar lá junto com Jesus. Não temos que fazer nada por Ele. Não. Nós apenas temos que olhar para Ele. Assim como recebestes a Cristo, diz Colossenses 2,6. Andai nele. Olhemos para Ele sempre. Olhe para Ele agora. Você olhou para Ele quando foi salvo. E é isso que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Deus contigo nesse dia.